Daí, pessoal, o Gengibre aqui e hoje eu vim falar sobre Superman Space Age, ou como foi publicado no Brasil, Superman Era Espacial. O roteiro desse quadrinho é do Mark Russell, ele nasceu em 1971 em Portland, no estado do Oregon. Ele estreou nos quadrinhos com a Press em 2015, junto do Ben Cadwell. Ele é autor do Retorno de Messias, da Roy Comics, que foi bem popular pela sua controvérsia. The Wonder Twins, que eu imagino que sejam os irmãos gêmeos, mas eu não fui muito atrás para ver. E os Flintstones da DC, que foi uma série de gibis da Hanna-Barbera que reimaginavam a Hanna-Barbera na DC Comics ali. Hoje, pelo que eu vi, ele está escrevendo Quarteto Fantástico. A arte é do Michael Red, nascido em 62, em Roseburg, no estado do Oregon também. Ele atua como artista e escritor, e ele é bem conhecido pela série do Ecstatics, que eu tive contato na infância, e o iZombie, que eu também tive contato na adolescência, mas eu não li completo na época. Eu pretendo ler pelo menos esse ano. Ele também é bem conhecido pelo Mad Men, que quem leu diz que gostou, e por esse Superman Space Age e o Batman Dark Age, pela DC Black Label. A premissa do gibi é colocar o Superman numa época bem específica, que seria durante a crise dos mísseis de Cuba, pós o assassinato do Kennedy, até os anos 80, com todo esse período político bem conturbado dos Estados Unidos ali. A primeira e segunda edição tem um foco muito maior, pelo que eu lembro, no Clark Kent, e o Superman ele é algo mais pontual ali. Ele acaba se envolvendo romanticamente com a Lois Lane depois de deixar o Kansas, que é onde estavam seus pais, para ir morar em Metrópolis e virar um jornalista. Ele começa a tentar ajudar mais o mundo, ele tem essa urgência por tentar fazer mais, e é algo que acaba entrando em conflito quando ele conhece o Pária, que seria esse personagem que só aparece quando o mundo vai acabar. Quando essa terra vai acabar, ele fica ali para testemunhar e depois ele é castigado. Ele foi castigado de alguma forma, então ele fica próximo desse fim e depois ele vai para outra terra para testemunhar outro fim, outro fim, outro fim depois desse. Mesmo descobrindo que o mundo vai acabar, o Superman acaba participando da união de alguns heróis que fazem uma Liga da Justiça bem no molde dos Super Amigos, com aquele palácio, com reuniões. Até tem um pouco do Hal Jordan, depois ele é substituído pelo John Stewart. E tem muito destaque pro Batman, que é até algo que eu não gostei tanto nesse gibi, que não tem o nome dele no título, né, Batman, mas ele tem muito destaque, muito tempo ali, e por vários momentos eu fiquei, assim, putz, não era pra ser o Super-Homem aqui, fazendo alguma coisa, interferindo e tal, mas depois faz um certo sentido todo esse destaque pra ele nessa história. Por ser um DC Black Label, a gente tem algumas mortes, principalmente com o mundo acabando ali ao final, onde o Superman até mantém um diário, que é algo que vai acompanhando a história, tendo todas as suas reflexões, todos os seus conflitos morais, tudo que ele vai pensando, ele vai colocando nesse diário ali, e a gente vai acompanhando a história. Esse é o fio narrativo que permeia toda a história. E por mais que os heróis tentem fazer de tudo, não tem como eles impedirem o fim do próprio mundo. Até o Superman acaba dando uma trapaceadinha ali, mandando esse diário para outro universo, onde outro Superman o encontra e ele consegue de certa forma replicar a raça humana num planeta que acabou, mas ainda ele existe ali, então outra chance das pessoas viverem para um outro futuro. E esse Superman, ele não posso dizer que ele aceita, porque ele parece estar muito mal com todo esse fim. Ele não chega a aceitar, mas ele entra em paz com isso no finalzinho ali. Eu gostei muito da filosofia do quadrinho per si, porque a gente já teve isso no Grandes Astros do Morrison, com o Super-Homem, que ele, cada dia mais ele se supera e acaba alcançando esse status de lenda, por sempre se superar, virando até um mito, assim, algo mítico mesmo. E nesse Superman a gente vê algo até bem pé no chão, assim, ele tenta fazer o que dá, e às vezes ele não consegue, às vezes ele consegue, às vezes há um grande custo para isso, e eu acho isso muito interessante trazer, porque o Superman, muita gente diz que ele é um personagem chato, por principalmente ter essa invencibilidade física. Mas são os desafios emocionais, são os desafios do espírito que guiam esse personagem, na minha opinião. E até a gente acaba percebendo que esse super-homem, a ideia é trazer, né, ao ver esse mundo que vai acabar, a ideia é trazer esse super-homem que tenta alcançar uma vida
que ele viveria outra vez como a lei do eterno retorno, assim. Por mais que dá pra ver que ele tem certo arrependimento, ele faria coisas diferentes, ele acaba tentando ao máximo sempre tomar a melhor decisão que ele imagina a si mesmo tomando várias outras vezes, assim. Ele tá sempre um pouco distante, até da própria raça humana, mas não distante no sentido de se sentir maior, mas no sentido de às vezes não compreender o que é mesmo essas urgências humanas. Ele tenta se replicar como humano. Eu discordo muito do discurso do Bill no Quentin Tarantino, que ele vê a raça humana como frágil, porque ele vê dentro desse ser ali fisicamente diferente dele, ele vê algo muito maior que às vezes ele mesmo. Então, esse é o meu entendimento dessa história. Minha principal crítica, além de ter muito mais Batman do que eu acho que deveria, eu acho que o problema de juntar essa história com a Crise das Infinitas Terras, que é até um quadrinho que eu li há pouco tempo, eu ainda fiquei muito confuso, tentando lembrar de algumas coisas para entender o que vai ser nessa história ali. Apareceu o Pare, apareceu o Antimonitor, aparecem esses jogadores daquele outro jogo, né? Esses personagens daquela outra história. E mesmo assim eu acho que ainda fica bem confuso. Até vi algumas pessoas falando que dava pra se ler esse sem ter lido Crise nas Infinitas Terras. Mas eu acho que se já ficou confuso mesmo entendendo parte da Infinitas Terras, não entendendo eu acho que deve ser algo assim, deve ser algo que deve dificultar mesmo assim. Mas ainda assim é uma história muito boa, acho que é uma das melhores histórias do Superman que eu já li. Junto a isso, me lembrou muito Nova Fronteira, do Darwin Cook. Eu vi a animação, eu não cheguei a ler o quadrinho, pretendo ler esse ano, mas colocar esses heróis num lugar no tempo, pra ver como que eles interagem com esses tempos, é algo muito interessante, assim, ainda mais olhando em retrospecto e não olhando os quadrinhos da própria época, né? Que também são bons à sua medida. Muita gente também recomenda o Life Story, uma série da Marvel que eu não cheguei a ler, então não posso dizer com muita propriedade, mas eu pretendo ler, talvez de ler esses personagens na sua integridade, para ver bem como que é traduzida essa história. Eu li o grande design dos X-Men e eu gostei muito. Assim mesmo não tendo lido tudo de X-Men que eu podia, eu gostei de entender bem a cronologia dos X-Men ali, bem sintetizada, como o Ed Piskor costumava fazer. Então fica aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Abraço.